A maior parte dos vídeos de investimentos são feitos por americanos, mas quando alguém aqui na Europa depois vai procurar pelo ETF que ouviu falar, muitas vezes ele não existe. A verdade é que existem muitas outras opções, mas todas elas parecem um bocado iguais. Qual será a melhor? Hoje vais saber quais são os 5 ETFs mais comprados por europeus para descobrires. A primeira coisa que te importa saber é naturalmente de onde é que vem esta informação. E aqui eu vou-te já avisar, se tu não conheces este site, a tua vida está prestes a ser revolucionada para sempre. Existe um site chamado Just ETF que é feito só para europeus e onde tens toda a informação que podes querer saber sobre todo o tipo de mercados na Europa. Tens ETFs, claro, mas também tens ações, tens montes de artigos, todos os tipos de ETF e consegues ver a informação sobre cada um deles. Portanto, eu uso muito este site, isto não é patrocinado de forma nenhuma, mas é um site que eu adoro. Através deste site conseguimos saber quais são os 5 maiores ETFs da Europa, olhando para o tamanho do fundo deles, ou seja, quantos milhões de euros é que estão investidos em cada um dos ETFs. Começando pelo número 5, o Invesco, estamos a falar da marca SP500, estamos a falar do que trata o fundo, neste caso compra 500 das maiores empresas dos Estados Unidos da América. Depois isto aqui significa que é regulado aqui na União Europeia. ETF é porque é um ETF, Exchange Traded Fund, e depois a parte do ACC é porque é acumulativo, ou seja, os dividendos que algumas das empresas do fundo pagam são automaticamente reinvestidos no teu fundo, ou seja, compram mais deste ETF, em vez de te pagarem dividendos, isso seria distributivo, e nesse caso, depois no final de cada ano, tu terias que pagar um imposto de 28% sobre os dividendos que recebeste destas empresas, e daí a maior parte das pessoas, quando está a pensar a longo prazo, investem em acumulativos. Aliás, tu vais ver que todos os ETFs nestes 5 que geram dividendos, que não é o caso de todos, são de sempre acumulativos. Porquê? Porque a malta que normalmente otimiza o investimento para dividendos tende a escolher outro tipo de ativos, outro tipo de ETFs que não são os mais populares do mundo. Já agora, para acabar de explicar, este ISIN é um código que tu podes colar no Google ou na tua corretora para identificares exatamente este ETF. Depois tens aqui isto, que é basicamente a comissão de gestão do ETF e que tende a ser, nos ETFs, daí serem produtos já muito apelativos, muito mais baixa do que, por exemplo, quando compras um fundo cá em Portugal para um PPR, normalmente terá uma comissão se calhar 0,75, 1,25, e isto podem parecer comissões baixinhas, mas ao longo dos anos e com o tamanho do teu portfólio aumentar, passam a ser comissões muito chatas e que tiram muito dinheiro. Relativamente aqui à política de distribuição, foi o que já falámos do acumulativo ou do distributivo. Depois aqui a replicação, existem dois casos, o sintético ou a replicação total. Na replicação total o ETF compra efetivamente 500 das maiores ações dos Estados Unidos. No sintético, existe ali uma magia financeira através de swaps, que tipo é uma coisa complicada, mas que assim, no fundo, acaba por ir dar ao mesmo. Aliás, historicamente na Europa até tem compensado ligeiramente comprar assim sintéticos, mas também estás um bocadinho mais exposto a risco no caso de haver uma queda grande. Aqui no Fund Size é onde nós conseguimos ver efetivamente quais são os maiores ETFs da Europa, e está aqui em milhões de euros, é um número já absolutamente ridículo, mas à medida que esta lista vai caminhando para o número 1, vai ficar ainda mais ridículo. Este ETF foi criado em 2010 e, como podes ver, cada unidade do ETF custa 11 euros. E atenção, que aqui, não quer dizer, se tu vis um ETF da SP500 custa 100 euros, esse ETF seja diferente e vá produzir retornos diferentes. Não, vai produzir o mesmo retorno se todas as outras coisas forem iguais, simplesmente a unidade custa mais caro. E isto importa quando tu queres comprar uma unidade e a tua corretora talvez não ofereça as ações fracionadas, ou seja, poderes só comprar uma fração do ETF em vez de comprares logo a unidade inteira. Imagina que tu queres investir 20 euros por mês, então num ETF da SP500 que custe 100, tu não ias conseguir comprar uma ação e ias ter que recorrer às ações fracionadas. Já neste ETF tu consegues comprar com 11 euros. Depois aqui vês a performance do nosso índice, cá em baixo vês também, ok, é um fundo de equity dos Estados Unidos, consegues ver a moeda do fundo, neste caso é dólares, e cá em baixo até consegues ver em que bolsas é que está, qual é que é o ticker em cada bolsa, que é uma coisa também interessante para conseguires encontrar o ETF na tua corretora. Mas portanto o quinto maior ETF da Europa é SP500, compra 500 das maiores empresas dos Estados Unidos. Ora, o quarto maior ETF da Europa é o iShares Physical Gold, ou seja, um ETF
que te faz estar exposto ao ouro sem teres que ter barras de ouro em casa. Para quem não sabe, a iShares faz parte da BlackRock, que são tipo os maiores do mundo, são os Cristiano Ronaldos no que toca a investimentos e ETF. Mas repara que aqui o Total Expense Ratio já é 0.12. E porquê é que isto acontece? É mais caro que o outro, porque este aqui a replicação é física, ou seja, eles têm que ter o ouro que tu tiveres a comprar no ETF. Naturalmente, ir comprar ouro, movê-lo e guardá-lo é uma coisa que é cara, porque precisas de muito espaço, precisas de caminhões grandes, precisas de segurança, não é barato. O tamanho do fundo é relativamente parecido ao do quinto lugar. Aliás, funny story, quando eu comecei a planear este vídeo, na verdade, o outro estava em quarto e este estava em quinto, só que como o ouro tem subido tanto, tem havido também mais procura pelo ouro, mais pessoas a quererem comprá-lo, e então este ETF passou o outro no espaço de um mês e pouco. Ora, ele já existe desde 2011 e isto, sendo um fundo deste tamanho, sendo da BlackRock, não importa muito ser assim, muito antigo, mas de qualquer maneira dá para ver a performance histórica, o que é sempre uma coisa positiva. E depois temos aqui a moeda do fundo, mais uma vez em dólares. Sim, tu compras em euros, mas ele dá tracking ao preço do ouro em dólares, não em euros. E aqui nós conseguimos ver uma coisa engraçadíssima, que é o ouro não mexeu durante bué de tempo, bué da estática, ok? Depois aqui a mexer um bocadinho, a subir um bocadinho, mas depois, desde meio do ano passado, por causa de toda a incerteza política, Trump, Japão, uma cena absurda, 53% só no último ano, para um ativo que é um ativo super seguro com um histórico de muitos anos. Antes de passarmos ao terceiro maior ETF da Europa, se calhar agora tens aí com uma dúvida, que é o Bernardo, ok, já vi os ETFs, até já escolhi onde é que eu gostava de investir, mas como é que eu compro um ETF? E é aí que entra o patrocinador do vídeo 2, a XTB, uma corretora onde podes comprar todo o tipo de ETFs, todo o tipo de ações e, melhor que isso, nos produtos em euro, sem comissões até 100 mil euros. Criar uma conta na XTB é super simples e depois, para comprares o ETF que queres, basta pesquisares pelo nome do ETF ou pelo ticker ali na barra de pesquisa, vais encontrar o ETF e é tão simples quanto clicar comprar. Outra coisa que podes fazer e que é muito útil para investir a longo prazo é criares um plano de investimento automatizado, onde podes ter um ou vários ETFs na percentagem que tu quiseres e depois dizer-lhe, ok, eu quero investir 15 euros por mês, sim, dá para investir só com 15 euros neste plano de investimento e automaticamente, todos os meses, ele vai investir na data em que tu quiseres. A XTB é ótima também como base de informação para as últimas notícias do mundo da economia e dos investimentos, para aprenderes com tutoriais, com o que é cada coisa. Está tudo dentro da aplicação, é uma aplicação muito completa. E claro, se um dia quiseres vender os teus investimentos e retirar o dinheiro, tu podes fazê-lo a qualquer hora do dia. Portanto, se te interessou, tens o link para a XTB na descrição. Ora, em terceiro lugar está o outro ETF da SP500, neste caso um ETF da Vanguard. E tu perguntas assim, Bernardo, quais é que são as diferenças para o ETF que estava em quinto lugar? Para já o tamanho do fundo já é substancialmente maior. E repara que o expense ratio, ou seja, aquilo que te custa ter o ETF, também já vais pagar mais 0,02% relativamente ao outro. Mas há aqui outras diferenças. Eu há bocado disse que todos os ETFs nesta lista eram acumulativos, mas enganei-me. Este aqui é distributivo. Aliás, é o ETF que os investidores europeus mais usam quando querem receber os dividendos do seu investimento em vez de os reinvestir. Temos também aqui outra grande diferença, em que a replicação já não é sintética, mas sim é física, ou seja, este ETF, o fundo vai mesmo comprar as ações, e eu peço desculpa se alguns neste vídeo eu me enganei e queria dizer ETF, mas disse fundo, ou vice-versa. Eu sinto que é provável que eu já me tenha enganado, não me levem a mal, porque um gajo está aqui a ver fund size e depois quer dizer ETF. Confusões, amigos, um gajo tenta ser perfeito, mas nem sempre vai ser. Sendo um ETF da SP500 em que mais uma vez a moeda é o dólar, ou seja, estás exposto a ações americanas, mas também estás exposto ao dólar versus euro. Estamos a falar de um ETF que compra ações de 500 das maiores empresas dos Estados Unidos, e eu digo 500 das maiores, não digo as 500 maiores, porquê? Imagina que uma empresa agora tem uma grande valorização. Ela só estará potencialmente presente no ETF da SP500 quando houver a review trimestral, em que lá a malta reúne-se, vê se há alguma empresa que pode entrar para o SP500, se há alguma que tem que sair, porque naturalmente como são 500, para uma entrar outra tem que sair. Enquanto isto não acontece, pode haver uma empresa que está entre as 500 maiores dos Estados Unidos, mas que não está no SP500. Mas se calhar agora vem ter uma dúvida à cabeça, que é, Bernardo, ok,
replicação física, portanto eles compram mesmo as ações, são 500 empresas, porque é que está aqui 502? Isto acontece porque, por exemplo, a empresa que é dona da Google, que é a Alphabet, tem 2 ações dentro do SP500, apesar de ser uma empresa. Relativamente ao retorno, conseguimos ver que a SP500 no último ano não retornou assim grande coisa, estamos a falar de 1,6%, quer dizer, se tivesses comprado aqui, tinha retornado bastante, mas para uma pessoa que comprou aqui, não teve assim grande impacto, mas a 5 anos retornou quase 100%, claro, depois tens que ajustar a inflação, e repara que por este ser um ETF com replicação física, em vez de ser as cenas dos swap, já consigo ver aqui os holdings. Os holdings naturalmente são as empresas que fazem parte do SP500, e há aqui uma coisa que para algumas pessoas é preocupante, que é o top 10 de holdings compõem quase 40% do portfólio, ou seja, as outras 490 empresas fazem 60% do SP500 e as 10 com mais peso fazem 40%. Em primeiro lugar temos aqui a Nvidia, a Apple, depois a Microsoft, a Amazon, Broadcom, etc. E portanto, se quiseres conhecer em mais detalhe as empresas mais relevantes para o SP500, podes fazê-lo aqui, basta vires, clicares e consegues ter aqui uma página sobre a empresa. Ora, em segundo lugar, temos aqui um ETF com um nome demasiado comprido para eu dizer, mas basicamente, ok, o iShares, novamente é porque é um ETF da BlackRock, aqui o core podes ignorar. MSCI World significa que é um ETF que, em vez de replicar 500 das maiores empresas dos Estados Unidos, é um ETF que replica, no fundo, as maiores empresas do mundo, incluindo as americanas, mas também excluindo, na verdade, este ETF faz tracking das maiores empresas de 23 países desenvolvidos. Repara que temos aqui mais de 1.300 ações no ETF. Estamos a falar de mais do dobro do SP500. Mais uma vez, replicação física, um ETF acumulativo em que os dividendos são automaticamente reinvestidos. E o tamanho do fundo, já estamos a falar de outra besta. Ou seja, os outros 2 fundos da SP500 juntos não fazem este. Por ser um ETF com tantas ações e que efetivamente implica mais trabalho por parte da BlackRock, tu consegues ver que aqui o expense ratio já é maior. Estamos a falar de 0,2%. Continua a não ser aqueles ridículos de 1,5% a 2%, mas para investir de uma forma tão ampla, em que estás exposto a Estados Unidos, mas estás exposto a Japão, estás exposto à Alemanha, estás exposto a muitos países, também vais pagar um bocadinho mais por isso. Relativamente à performance, podes ver que nos últimos 5 anos cresceu 80%, ou seja, não cresceu tanto quanto a SP500, porque provavelmente as empresas dos outros países, algumas delas puxaram o profit deste ETF um bocadinho para baixo. Mais uma vez, a moeda continua a ser dólares, e daqui tiramos que a grande maioria dos investidores na Europa gosta de comprar os ativos e os ETFs em dólares. E quando vamos ver efetivamente quais são as empresas que estão presentes no MSCI, conseguimos perceber que o top 10 já só tem uma ponderação de 27%, portanto menos que o SP500, mas o top 10 de empresas continuam a ser todas americanas. Estamos a falar da maior potência financeira do mundo, com as maiores empresas do mundo, portanto é natural que isto aconteça. Quem investe em MSCI não deixa de estar exposto a SP500, simplesmente está um bocadinho menos exposto. Aliás, conseguimos olhar, ver aqui que o MSCI tem quase 70% dos Estados Unidos, depois tem 5% de Japão, 3% de United Kingdom, Canadá, Switzerland, France, e portanto fora da SP500 este é o ETF mais popular e mais comprado na Europa, porque o número 1 é novamente um ETF da SP500. Estamos a falar do ETF, mais uma vez, da BlackRock, acumulativo, mais uma vez, em dólares. Aqui o expense ratio volta a baixar drasticamente para 0,7%, portanto é um ETF que é barato de ter, é acumulativo, replicação física, tamanho do fundo maior, mas algo parecido com o MSCI, portanto estes ETFs andam aqui tac a tac, e se calhar só houver empresas no Japão, na Alemanha, que disparem, este MSCI pode talvez passar aqui o SP500. Tudo o resto vai ser basicamente igual ao que já falámos, portanto o que eu gostava de saber agora aí nos comentários, qual é que é o teu ETF preferido, aquele em que escolhes investir.